Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo, esse sábado à noite, mais um Projeto Iniciação. E vamos nessa, né? Vamos iniciar, daqui a pouco a gente bate mais um papo aí. Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite, Carlos. Boa noite, Gilberto. Estamos aí. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? É um prazer muito grande, uma felicidade muito grande estarmos aqui novamente reunidos para falarmos sobre assuntos tão importantes como esse, né? Assuntos relacionados à ciência iniciática das idades. O nosso encontro é justamente denominado pelo canal Conexão 3005, né? Projeto Iniciação, ou seja, o maior projeto que uma pessoa pode ter na face da Terra é a sua iniciação. Isso é realmente o seu autoconhecimento. Isso é muito importante. Por isso que nós damos esse nome de Projeto Iniciação, né? Para que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base é a seguinte: a doutrina, os trabalhos iniciáticos, as publicações, os ensinamentos da querida Helena Petrovna Blavatsky e do nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, né, fundador da Sociedade Brasileira de Biose. E, evidentemente, nós trazemos também uma coletânea de ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos de todas as civilizações, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro, de enorme importância, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo em que a humanidade está vivendo, todos nós, né? Ou seja, início deste século XXI, início da era de Aquários, né? Então, é muito importante esta visão, né? Devemos dizer que para que as pessoas entrem, façam o seu projeto, desenvolvam o seu projeto de iniciação, né? É necessário que elas se filiem a uma escola iniciática. Isso aí, os mestres afirmam isso, né? O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, também nos mostra a importância disso, né? Então, a pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe aprover, né? Mas nós sugerimos, né, que ela venha aqui fazer o seu projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo professor Henrique José de Souza. Como a pessoa pode entrar em contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose? É simples. Entra no Google, lá no Busca, e coloca lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site, né, da Eubiose, com todos os departamentos que existem no Brasil. Então, ela vai escolher o departamento que mais lhe for conveniente,
é conveniente que seja um departamento que esteja na sua cidade, né? Ou próximo à sua cidade, ou no seu estado, né? Para facilitar esse processo de conexão, principalmente em se falando nas aulas presenciais, nas ritualísticas e assim por diante, né? Então, a pessoa entra no site, entra em contato com o departamento e toma todas as informações referentes em que data ela pode começar o seu grau inicial de iniciação. Né? O grau inicial é o grau peregrino, é o primeiro grau. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5 graus. Depois de feito esses 5 graus, a pessoa tem a possibilidade de se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar das ritualísticas, de todas as reuniões, de todos os eventos, né? Inclusive, mais importante de tudo, ler. Ela pode ler as revelações do professor Henrique José de Souza. Né? Além dessa atividade presencial, né, dos departamentos, a pessoa pode fazer também fazer o seu curso através do ensino à distância, EAD, ensino à distância. Também só entrar em contato com o departamento e tomar informações em que data começa, quando está disponível, quando a pessoa pode começar seu EAD e assim por diante. Então, o importante é esse contato inicial com um dos departamentos da Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem. Nós aqui vamos continuando o nosso estudo, né? Nós aqui dizemos que estamos seguindo justamente os conhecimentos de Helena Petrovna Blavatsky e do professor Henrique José de Souza, né? E dando uma ênfase especial somente uma parte da doutrina secreta de HPB chamado simbolismo arcaico universal. Simbolismo arcaico universal. Então, por isso, nós vamos iniciar a nossa exposição de hoje, né? Fazendo uma síntese. Né? Desse material todo, nesse ponto da exposição de Blavatsky, eu selecionei assuntos mais gerais, porque aqui no livro a Blavatsky entra em assuntos muito profundos, muito específicos, né? E aqui no nosso programa nós não entramos praticamente em coisas muito específicas. O objetivo do programa é dar uma base geral, uma visão geral da ciência iniciática. É claro que no processo de estudo, de desenvolvimento dos irmãos, no processo iniciático, ele vai se aprofundar cada vez mais, tanto nos livros, como nas mensagens, ensinamentos e revelações do professor Henrique José de Souza. Aí entra no campo mais específico, mais profundo. Né? Mas aqui no nosso encontro, nós vamos focando sempre no aspecto geral, amplo, para justamente ver como as coisas funcionam no universo. Isso é muito importante, eu sempre digo isso, é muito importante no caminho da iniciação. A pessoa entender como as coisas funcionam no universo. Depois, então, as especificidades vão sendo somadas com o tempo. Não é isso? A pessoa vai se aprofundando, vai entrando em detalhes, o assunto é muito vasto. O assunto é inesgotável, é infinito. Né? Muito bem. Então, nós vamos ver aqui, começando, né? Vamos ver aqui, especificamente, nós estamos falando sobre a questão da matéria, né? Da existência da matéria, a questão do estudo da ciência, né? A ciência acadêmica estudando a matéria com suas propriedades, com relação à questão da materialidade ou da questão da situação da emanação eletromagnética, né? E dissemos até que a ciência até chegou a esse ponto de fazer essa descoberta, né? Através de um experimento, de que um feixe de elétrons ele pode ser visto como elétrons físicos ou como uma emanação eletromagnética. Então, ele pode ter essa dualidade, né? Essa dualidade específica entre matéria e energia. Né? Aliás, Einstein, na sua teoria, né, da relatividade, ele nos deu essa abertura fantástica justamente da equivalência entre matéria e energia. E nós temos no mundo
da ciência iniciática a equivalência entre espírito e matéria, né? Espírito e matéria, na verdade, não são opostos, mas complementares. Não é verdade? Então, espírito faz parte do aspecto específico da divindade. E a matéria também é divina. A matéria é divina. Ao contrário do que normalmente a religião, através dos dogmas, né, prega um pensamento divino, excelso, e condenando a matéria como uma coisa, vamos dizer, não divina. Na verdade, não é isso. A matéria é divina. Então, é justamente esse ponto que nós estamos abordando, né, através do pensamento de Helena Petrovna Blavatsky, né? Dispondo dessa propriedade da matéria, como nós afirmamos, né, que chamamos impenetrabilidade, considerando os átomos como pontos materiais, exercendo um sobre o outro atração e repulsão, que variam com as distâncias que as separam, né? Existe uma explicação geral da física de um determinado autor, né, que fala que se o autor da natureza quisesse somente modificar as leis, segundo as quais os átomos se atraem ou repelem uns aos outros, veríamos os corpos mais duros penetrando-se entre si e as mais diminutas partículas de matéria ocupando espaços imensos, ou massas maiores reduzindo-se a volumes menores. O universo inteiro concentrando-se num só ponto. Olha que interessante, né? É verdade, a gente sabe, isso já falamos, né, que desse conceito, né, que a divindade ela se multiplica, mas não se divide. Ela da unidade, ela forma a diversidade, mas quando ela forma a diversidade, ela não se divide. Qualquer ponto do universo contém a unidade divina, né? Qualquer ponto, um elétron, um átomo, uma partícula subatômica, por menor que seja a partícula, tem ali contido justamente a unidade, né? a divindade, o eterno, né? O imanifestado. Né? É esse ponto invisível em nosso plano de percepção e matéria é perfeitamente visível para o olho do adepto, que pode segui-lo e vê-lo presente em outros planos. Então, e essa dificuldade que nós temos, inclusive incluindo a ciência acadêmica tem, né, para entender justamente a natureza da matéria e a sua relação com outros planos, que inclusive a ciência ainda não admite, e a ciência iniciática nos ensina, que são os planos hiperfísicos, né? A ciência não admite isso, né? Então, para o olho do adepto, para a percepção, para o entendimento daquele que conseguiu superar a sua condição humana, tornando-se um super-humano, chamado adepto, ele pode seguir todo esse processo, enxergar profundamente e entender na sua interioridade esses fenômenos que nos escapam ao nosso entendimento. Né? Para os ocultistas, que dizem que o autor da natureza é a natureza mesma, algo indistinto e inseparável da deidade, resulta que os versados nas leis ocultas sabem como mudar e provocar novas condições no éter, e podem não modificar as leis, mas operar e fazer o mesmo em harmonia com essas leis imutáveis. Isso é muito importante. Então, nós dizemos, o éter realmente ele faz parte do segundo trono. Ele realmente não podemos dizer que ele é o segundo trono. Ele faz parte, é um nível determinado do segundo trono, da Mãe Divina, né? Então, é claro que os adeptos, os seres, eles sabem como agir dentro da lei, provocando alterações, provocando fenômenos, etc., através das leis, sem romper as leis. As leis não são rompidas, né? Tanto que nós podemos dizer, no caso de Jesus ou Cristo, né? Fala-se muito dos milagres de Jesus ou Cristo. Né? É claro que os milagres não existem. O milagre como uma coisa que contradiz a lei. Não. No caso específico de Jesus Cristo e outros grandes mestres, quando eles realizam algo espetacular, extraordinário, que nós chamamos de milagre, na verdade, eles estão usando as leis da natureza. Na verdade, estão usando exatamente as leis da natureza para produzir aquilo que nós chamamos de milagres. Então, milagre, em suma, o milagre não existe. Mas o que existe é
a possibilidade de um ser de hierarquia utilizar as leis universais e produzir fenômenos que para nós são inconcebíveis. Então, isso aí é muito importante. Então, essa operação dos mestres agindo nesse sentido está intimamente relacionada com as leis universais. Eles utilizam as leis universais. O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele nos ensina o seguinte, nos ensinou e nos ensina, né? Que no momento em que a consciência domina a si mesma, veja, olha só que interessante, no momento em que a consciência domina a si mesma, isso, as leis da natureza tornam-se dóceis a ela. Então, ela dominando a si mesma, ela consegue então agir com as leis da natureza, produzindo fenômenos extraordinários, que para a mente humana é chamado de milagre, né? Mas não, é a ação da consciência agindo dentro das leis universais. Dentro das leis universais. Então, isso é muito importante, essa observação que nós estamos observando. Né? Então, aqui, se há na Terra progresso ou algo parecido, a ciência terá um dia de renunciar às suas leis físicas, governadas por si mesmas, vazias de alma e espírito, e terá então de voltar-se para o ocultismo, fundamental. A ciência acadêmica vai existir um dia em que a ciência acadêmica, né, da ciência humana, inevitavelmente vai ter que entrar na área do ocultismo. Ou seja, agora, como que isso vai acontecer? Simplesmente através de máquinas, de equipamentos, de sofisticação de aparelhos, de aumento da capacidade matemática? Não, é isso. Vai acontecer isso através da transformação dos próprios cientistas. Os cientistas, através do autoconhecimento, desenvolvendo as suas percepções superiores, a intuição e o processo de contemplação, eles vão poder descobrir coisas extraordinárias que escapam à visão da ciência acadêmica de hoje. Né? Então, necessariamente, a ciência acadêmica um dia vai seguir aquilo que nós chamamos hoje do caminho do ocultismo. Isso é inevitável para a ciência acadêmica. Né? Todos os conceitos filosóficos que nos chegaram até hoje, mais ou menos disfarçados pelas filosofias e teorias modernas, tiveram origem nas doutrinas arcaicas e foram transmitidos pelos iniciados de todas as épocas, os quais as aprenderam através da alegoria das iniciações. Então, veja bem, isso é muito importante. Todo conhecimento que nós temos na ciência, inevitavelmente, provém de uma fonte superior. Isso é inevitável, né? Então, o cientista, na verdade, ele não inventa nada, não descobre nada, né? Ele apenas serve de veículo para a consciência superior, trazendo esse conhecimento para a Terra. Então, necessariamente, nós vemos, quanto melhor veículo for um cientista, isso através do seu autoconhecimento, maior será a sua capacitação para trazer esses conhecimentos superiores para a Terra, né? Para a face da Terra, incluindo esses conhecimentos da ciência acadêmica. Né? Então, tudo provém de uma fonte. E os mestres, que sendo veículos, trazem esses conhecimentos para nós através dos séculos. Né? Os iniciados de todas as épocas. Né? E eles aprenderam esses assuntos todos através da alegoria das iniciações. Os próprios iniciados passaram por essa fase de aprendizado, né? Isso é inevitável para toda a consciência universal. Toda a consciência universal tem que passar por esse processo de aprendizado e ampliação do seu estado de consciência. Né? O maior erro cometido pela ciência, na opinião dos ocultistas, é a possibilidade de existir algo na natureza que seja matéria morta ou inorgânica. Isso. Algo morto que seja capaz de transformar-se? Esse é o conceito da vida. É isso? Então, existe algo morto que não tenha vida? Não. Tudo no universo tem vida. Esse é o sentido da vida.
tudo no universo tem vida. E essa vida vem justamente, é originada numa fonte primária, é isso? Do eterno, do imanifestado. Tudo no universo. HPB fala, inclusive, na doutrina secreta, tudo no universo tem consciência. Ou seja, tudo no universo tem vida. A vida é consciência. É claro que a gente diz assim, um pedaço de pedra tem consciência? Tem consciência, sim. Tem consciência, segundo a HPB. Mas que consciência que essa pedra tem? Consciência de pedra. É isso. Um vegetal tem consciência? Tem consciência. Consciência de vegetal. E o animal também tem consciência de animal. E nós, por nossa vez, nós temos consciência de seres humanos. Nós não somos seres humanos. Estamos passando pela experiência humana. E nós temos que transformar essa consciência rumo a um estado super-humano, depois subdivino e mais depois divino. Então, não há nada morto na natureza. Nada. Tudo tem vida, né? Há algo morto que seja capaz de transformar-se? Alguma coisa que não tenha vida teria a possibilidade de transformar-se? Não, claro que não, né? Há algo que permaneça imutável e constante? Não, não. Tudo se transforma no universo. Tudo está em constante transformação. Que alguma coisa esteja morta implica que em algum tempo esteve viva. É isso? Claro, evidente, né? Em que período da cosmogonia isso aconteceria? O ocultismo afirma que em todos os casos em que a matéria parece inerte é quando ela está mais ativa. Isso é muito interessante isso, é um contrassenso, né? Então, tudo tem vida na natureza, tudo. Por mais que a gente olhe e imagine que não tenha vida, é algo inanimado. Não, tudo tem vida. Por exemplo, a madeira, a pedra, cujas moléculas vibram com tanta rapidez e incessantemente que dão a impressão de mobilidade ao olho físico. Tudo está em perfeita transformação. É isso? A pedra, o mundo do mineral está em transformação, o vegetal está em transformação. Quer dizer, isso é a vida, é o transformismo do processo evolutivo. Então, o universo é um processo evolutivo permanente. Tudo evolui no universo, porque tudo tem vida. Isso é muito importante, então, esse conceito, né? Esse conceito importante que nós estamos enfocando. Né? Muito bem. Então, aqui nós vamos seguindo aqui, vamos seguindo, momentinho, vamos aqui. Momentinho só. Muito bem. Aqui vamos lá. Aqui nós vamos aqui. Vamos falar um pouco da teoria solar, né? Teoria solar. Da teoria solar. Na HPB fala que na resposta para um grande professor chamado Bailey, o grande fisiólogo ao ataque dirigido a um outro especialista, né? Quanto à teoria da vitalidade, inseparavelmente ligada aos elementos dos antigos na filosofia, há algumas palavras muito significativas. Olha o que a HPB diz. Né? Existe um mistério na vida que jamais foi sondado e cresce à medida que se estudam e observam mais a fundo os fenômenos da vida. Então, isso é que nós falamos, tudo no universo tem vida, mas é claro que a ciência não consegue penetrar ainda nessa realidade, não consegue ainda penetrar nessa realidade. Né? Nos centros viventes observados com os mais poderosos instrumentos de ampliação, onde o olho não pode penetrar, mas onde a inteligência pode especular, se produzem mudanças sobre cuja natureza os físicos e químicos mais adiantados não nos dão um conceito. São de ordem distinta de qualquer outro fenômeno que conhecemos. O ocultista coloca esse mistério, a origem da essência da vida, no mesmo centro que o núcleo da matéria-prima do nosso sistema solar, pois eles são um e único. Isso, então a matéria-prima de todo o processo evolutivo está justamente no Sol. Veja bem, o Sol. O que é o Sol? O Sol é o centro do nosso sistema evolutivo. É isso? É do nosso universo. A HPB diz, sempre na doutrina secreta, de todos os livros que ela escreveu, e também com relação, inevitavelmente, consequentemente, ao que o professor Henrique de Souza nos ensina, mas,
quando falamos em nosso universo, nós nos referimos ao nosso sistema solar. E qual é o nosso sistema? O quarto sistema evolutivo. Nós estamos no quarto sistema evolutivo. Então, já existiram 3 sistemas solares. Do primeiro sistema, do segundo sistema e do terceiro sistema. Nós estamos no quarto sistema solar, o quarto sistema evolutivo, do qual o Sol é o centro, né? O centro desse sistema evolutivo. Né? O Sol é o coração do sistema solar e seu cérebro está oculto através do Sol visível. Daí a sensação é irradiada para cada centro nervoso do grande corpo e as ondas da essência da vida fluem para dentro de cada artéria. E esse Sol, o professor Henrique José de Souza nos diz que nós olhamos para o Sol e vemos ele na cor amarela, né? Amarelada, né? Mas, na verdade, brilhante, um amarelo brilhante, né? Mas, na verdade, o professor Henrique José de Souza diz que o Sol não é amarelo, é azul. É azul porque representa o segundo trono. Na verdade, ele está ali espelhando o segundo trono, como centro de evolução do nosso sistema evolutivo. Né? Então, os planetas são seus membros e pulsações. Os planetas são pulsações que esse Sol tem. Né? A filosofia oculta nega que o Sol seja um globo em combustão e o define como um mundo ou esfera resplandecente, ocultando o verdadeiro Sol, sendo o Sol visível, seu reflexo ou concha. Aí está, HPB. Hein? Então, através dos mestres. Né? Existe o Sol visível aos nossos olhos, existe o Sol invisível aos nossos olhos. O Sol visível é o Sol amarelo que nós vemos, né? Amarelado brilhante. Mas existe o Sol invisível aos nossos olhos, que tem a cor azul. Veja bem, isso é muito importante. Né? Então, esse Sol visível, na verdade, ele está oculto atrás dessa concha. Dessa concha que é o nosso olhar, nos parece como o Sol visível, né? Em combustão. Né? As folhas de Nasmyth, que um grande estudioso, o Herschel, tomou como habitante do Sol, são os depósitos da energia solar, a eletricidade vital que alimenta todo o sistema. Então, existe uma eletricidade vital irradiada do Sol que alimenta todo o nosso sistema. O Sol é o depósito do nosso pequeno cosmos, gerando ele mesmo o seu fluido vital e recebendo sempre tanto quanto dá. Então, o Sol emite energia. Essa energia vai até os limites do sistema solar, depois volta para ele novamente, recaindo sobre a sua estrutura física e hiperfísica. Né? O Sol, então, o Sol visível é apenas uma janela aberta, né? No verdadeiro palácio. A HPB, então, já entra com uma frase bastante interessante. Né? O Sol visível é apenas uma janela aberta num palácio enorme, né? Que significa o segundo trono, o ponto central do nosso sistema evolutivo. Né? O Sol se contrai ritmicamente como o coração humano, empregando o sangue solar 10 anos para circular e um ano inteiro para passar por sua aurícula e ventrículo antes de banhar os pulmões e voltar às grandes artérias e veias. Então, o Sol se comporta como justamente o nosso coração. O nosso coração, o que ele faz? Ele bombeia o sangue. Né? O sangue passa pelos pulmões, ele recebe oxigênio, forma o sangue arterial, aí o coração bombeia esse sangue arterial para todo o organismo, e depois, então, esse oxigênio é utilizado pelas células para fazer o seu processo de combustão interna, de vivência, né? E depois, então, com baixa quantidade de oxigênio, volta como sangue venoso, novamente para o coração, que depois bombeia para o pulmão, para os pulmões, para ser oxigenado novamente. Assim funciona o Sol também, né? O Sol se contrai ritmamente como um coração humano. Ele emite energia, né? E esse sangue solar leva 10 anos ou 11 anos para ir até os limites do sistema evolutivo e voltar para o Sol. O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, explica que as manchas solares, que a ciência dá um prazo de 11 anos, né? A cada 11 anos, as manchas solares se intensificam mais.
na coroa solar, né? Observa-se na coroa solar uma intensificação das manchas solares em períodos de 11 anos. É o tempo que a energia vai e volta, né? Então, nosso mestre afirma que essas manchas solares é justamente o indício da volta dessa energia lá dos limites do nosso universo evolutivo e recaindo sobre o Sol novamente, né? Então, o Sol é um grande coração, né? É o coração que bombeia essa energia, né? E sobre os planetas, inclusive sobre a Terra, né? Tudo que tem na Terra é derivado da energia solar que incide sobre tudo na Terra, né? A gente sabe que a astronomia sabe que há um ciclo de 11 anos em que aumentam as manchas solares, sendo isso devido a um aumento das contrações do coração solar. Então, a astronomia sabe que existe um aumento do aparecimento da energia das manchas solares a cada 11 anos. Mas a ciência ainda não admite essa questão da ida da energia e volta da energia para o Sol, a semelhança de um coração, né? Que emite o sangue arterial e depois recebe o sangue venoso, né? O universo respira como o homem sobre a Terra. É isso. O fenômeno é semelhante à pulsação regular e sã do coração humano, ao passar o líquido da vida pelos orifícios de seus músculos. E as manchas solares são idênticas à concentração e ímpeto do sangue. Olha que interessante esse conhecimento. Veja bem, o conhecimento iniciático apresentando algo que a ciência acadêmica ainda não chegou a essa conclusão. Um dia, a ciência acadêmica vai chegar à conclusão da ciência iniciática a respeito das manchas solares, relativamente à circulação da energia solar pelo sistema evolutivo nosso, né? Todos os corpos simples são modificações de um só elemento material. Na realidade, não existe espírito e matéria, mas somente números, aspectos do eternamente oculto, Sati. Então, Sati, justamente, é o processo manifestativo, né? É o processo de manifestação do. Por isso que na Biose tem essa trilogia, Om, Tat, Sat. Quem está na Biose vai perceber isso, né? E essa trilogia, o Om, o Tat e o Sat. O Om é o verbo divino, né? É isso. O Sat, o Tat significa o quê? É o Deus, o imanifestado, né? O eterno, né? E o Sat é o processo da manifestação. Om, Tat, Sat. Só que, é claro que esse Sati, como está ligado à produção dos fenômenos na matéria, do transformismo no campo fenomênico da matéria, né? Sati, então a ciência, que é irrigada por esse conhecimento acadêmico, não conhecimento iniciático, digo, né? Não entendendo a profundidade desse termo Sati, então origina a palavra Satanás. Satanás, que significa o maligno. Isso. Mas, claro que este Sati que nós estamos nos referindo, não é o maligno, é o processo manifestativo. Isso. A manifestação da divindade, isso, sem se dividir, sempre una, e só que nesse processo de manifestação, no qual a mônada se manifesta emitindo irradiações do primeiro logos em direção do mundo material, né? Essa consciência divina impressa nessa unidade perde a sua condição de entendimento da sua própria divindade. Ela se esquece. Então, o processo da iniciação é justamente relembrar esse processo divino, esse conteúdo divino que nós temos em cada um de nós, né? Não só em cada um de nós, em tudo que existe no universo. A HPB diz que cada elétron, cada fragmento do universo deverá evoluir a ponto de tornar-se consciente da sua própria divindade. Veja bem, cada unidade, cada partícula universal deverá evoluir a ponto de tornar-se consciente da sua divindade. Veja, esse é o processo da iniciação. Isso aí a ciência está longe de entender esse quadro, muito longe ainda, né? Mas é o que nos ensina os grandes iniciados através da ciência iniciada da cidade. O elemento homogêneo primordial é simples em um só.
unicamente no plano terrestre de consciência e sensação, pois a matéria não é outra coisa que a série dos nossos próprios estados de consciência, e o espírito uma ideia da intuição psíquica. Então, na verdade, matéria e espírito fazem parte da mesma coisa, é una, pelo sentido da polaridade, não são antagônicos, são complementares. Matéria e espírito são complementares. Aliás, veja bem, a ciência já deu um grande passo, né, em direção a isso através da teoria da relatividade. Né? Einstein, um gênio, ele expôs através da matemática, né, dos conceitos científicos, né, e já provados, né, já foi provado isso, né, que matéria e energia estão interrelacionados. Né? A matéria pode ser transformada em energia, e a energia pode ser transformada em matéria também. Eu digo que isso aí já acontece através da microfísica, né? Existem relatos, eu já li, na microfísica, os cientistas já conseguiram fazer essa transformação de energia em matéria. Isso é matematicamente provado, essa possibilidade. Então, é um fato já admitido pela ciência. Einstein, né? Teoria da relatividade. Então, da mesma forma que matéria e energia estão interrelacionados, fazem parte do mesmo sistema, também espírito e matéria não são diferentes em si, essencialmente. Fazem parte da mesma natureza, só que submetidas a um efeito de polaridade, de polarização, devido ao processo de manifestação, desse processo de manifestação em direção do mundo material mais denso. Né? Então, aqui, no reino do espírito sucede o mesmo que na matéria. No reino do espírito, o mesmo que na matéria existe. Né? A sombra do que é conhecido no plano objetivo existe no da subjetividade pura. Olha, vamos falar novamente? A sombra do que é conhecido no plano objetivo existe no plano da subjetividade pura. Ou seja, em palavras mais objetivas, tudo que existe no plano material é projeção de arquétipos, quer dizer, de formas que não, além do fenômeno, né? Númenos, chamando númenos, né? Então, tudo é projeção de arquétipos no plano objetivo. O ponto da substância perfeitamente homogênea é considerado como arquibiose da existência terrestre. Então, aí está, de maneira bastante profunda, né? Então, a substância, então, existe, então, essa arquibiose. Ou seja, de maneira mais simples, tudo que existe no plano material é oriundo de uma projeção arquetipal. Eu digo tudo, não há exceção. Tudo que existe no mundo material é fruto de uma projeção arquetipal. Né? Ou seja, voltando novamente a Lavoisier, né, o químico do século XVIII, né? Um grande químico que fez uma grande descoberta que a ciência diz que é uma descoberta química. Né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, na verdade, Lavoisier descobriu uma lei cósmica. Ele constatou a existência de uma lei cósmica. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A filosofia esotérica compreende bem o significado secreto da instância. A seguinte instância, olha só, afirmação. Brahma tem essencialmente o espírito, ó iniciado. É o aspecto principal de Brahma. O imediato é um duplo aspecto, tanto desenvolvido como não desenvolvido. O tempo é o último. Anu é um dos nomes de Brahma, distinto de Brahman, que significa átomo, o imperecível, o imutável Purushottama. Então, aí está então. Então, é isso aí. Nós temos vendo como as coisas funcionam, nós temos o imanifestado, né? O eterno, que produz, no processo de manifestação, o sol central, né? O sol oculto, o sol oculto, né? O sol oculto origina justamente Brahman origina Brahma, que é o primeiro trono, depois de Brahma se origina o segundo trono, do segundo trono o terceiro trono. Então, nós temos toda a estrutura universal, justamente sempre lembrando que do Sol central
até o terceiro trono é o mundo maiávico, o mundo das ilusões. Indiscutivelmente, é o mundo maiávico, das ilusões. O mundo verdadeiro está acima do Sol central, né? Justamente no eterno. É isso que nós não conseguimos entender, né? É o grande. E a Helena Petrovna Blavatsky afirma que é o grande mistério que terá que ser resolvido pela nossa consciência, pelas todas as consciências do nosso sistema evolutivo solar, entender justamente essa relação que existe entre o imanifestado e o manifestado. Os elementos que agora conhecemos não são, nem podem ser os elementos primordiais. Olha lá, os elementos que nós conhecemos não são elementos primordiais, nem podem ser. Os corpos simples conhecidos hoje chegaram ao seu estado permanente nesta quarta ronda, a quinta raça. Mãe, veja bem, nós estamos no quarto sistema evolutivo, né? Na quarta cadeia evolutiva, e especificamente a nossa mente humana está vivendo o estado de evolução da quinta raça mãe ariana, né? E esses corpos, tudo que existe na raça, no nosso processo evolutivo, provém de fontes superiores, né? Arquetipais. Isso aí é o conhecimento básico da ciência iniciais das idades, né? Tem um curto repouso antes de ser novamente impelidos em sua evolução espiritual ascendente, quando o fogo vivo dissociará os mais irresolúveis, dispersando no um primordial, ou seja, a volta à unidade. A volta à unidade. Né? Porque o nosso Jesus, o Cristo, nos dá essa ideia da volta à casa do Pai. Isso, através da parábola do filho pródigo, ele nos ensinou a volta à casa do Pai. Isso é o processo da evolução da consciência, em todo esse sistema do universo. Né? O espírito e a matéria são as duas facetas da unidade única, não conhecida, dependendo dos seus aspectos de vários graus de diferenciação alcançado pelos homens. A matéria é eterna no seu estado laia. A matéria é eterna no seu estado laia. O estado laia é justamente o ponto justamente em que as noites de Brahma passam a existir como dias de Brahma, né? Aí o ponto laia, né? O ponto laia. Então, aqui no conceito da ciência iniciática, dado por Blavatsky, a matéria é eterna no seu estado laia. A matéria radiante, que era formada pelo grande cientista Crookes, William Crookes, né? Um grande cientista do século XIX, né? William Crookes, a matéria radiante apareceria como matéria da classe mais grosseira no reino dos começos, no reino inicial de tudo, né? Posto que ela se converte em puro espírito antes que volte ao seu primeiro ponto de diferenciação. O caduceu de Mercúrio, olha só, voltando ao entendimento desse símbolo, caduceu de Mercúrio, né? É o símbolo da evolução dos deuses e átomos, sendo que a vara do caduceu representa a árvore da vida, que desce no começo do Manvantara das duas obscuras asas do cisne, Hansa e Vida. Então, o caduceu de Mercúrio representa isso, né? São duas serpentes enroladas, e em cima tem uma árvore, uma ave, né, de Hansa, que é justamente a árvore da vida, né? E dessa ave que vem todo o nosso conhecimento que existe no mundo objetivo, né? E então desce do começo do Manvantara das duas asas obscuras do cisne Hansa, a ave da vida, né? As duas serpentes ao qual me referi, enroladas, né, num ponto central, o espírito de matéria, o eternamente vivo e sua ilusão, provém da cabeça entre essas duas asas e descem estreitamente abraçadas, juntando-se as caudas sobre o universo manifestado. Então, veja bem que interessante esse estado de consciência, né? De essas duas serpentes enroladas, né? Num ponto central, né? E debaixo de uma ave de Hansa, né? E, inclusive, na mitologia, é contado na mitologia que a ave de Hansa ela se
pela mitologia, se der leite misturado com água, a ave de Hansa consegue somente absorver o leite deixando a água, né? Ela consegue fazer isso. Essa mitologia nos conta tem um significado profundo, essa questão, né? A questão da ave de Hansa. Então, a gente vê que esse processo de entendimento de toda essa questão universal é necessário que haja um aprofundamento do conhecimento humano na ciência iniciada das idades. Isso é inevitável. Isso é inevitável para o progresso da ciência. E isso acontecerá, inevitavelmente, né? Hoje, com a física quântica, veja bem, com a física quântica está se abrindo novos caminhos para o entendimento dessa questão toda, né? E a gente pode observar que a física quântica é um ponto inicial, um alerta, né? Um ponto de impulsionamento do conhecimento humano em direção desse conhecimento transcendental universal, né? A física quântica. E os próprios cientistas, a gente pode ver nas declarações de cientistas, eles dizem que as ideias pertinentes à física quântica são uma verdadeira loucura, porque transcende a tudo que a gente possa imaginar de possível na esfera da física acadêmica, né? Mas a física acadêmica vai ter que ultrapassar o seu estado de latência nesse mundo material e transcender rumo ao entendimento do mundo substancial, né? Dos números, não dos fenômenos em si, mas dos números, né? Então, isso aí é uma parte que nós queríamos trazer hoje, desse entendimento, né? A respeito dessa visão cósmica pela ciência iniciática, e eu passo a palavra, então, ao nosso irmão Carlos, para que a gente continue a nossa conversa em torno desse assunto que é de uma transcendência enorme. Muito bom, professor. E o que eu achei interessante foi aquela parte que o senhor fala, né, esse nosso sistema planetário como um grande corpo, né, professor? Um coração, um pulsar, uma circulação de energia e tudo mais. E é interessante quando o senhor fala também Om, Tat, Sat. A gente tem tudo isso dentro de nós, né, professor? O Om, o Tat e o Sat, né? Temos tudo em nós. Nós temos tudo em nós. É tudo em nós. Nós temos a divindade em nós. É por isso que Jesus, o Cristo, falou, né? Vós sois deuses, vós sois deuses. Nós temos tudo. Aliás, esse tudo está contido em tudo, em qualquer partícula. Isso é importante entender. Qualquer partícula do universo, o menorzinho que seja um elétron, seja uma partícula subatômica, ela tem a divindade em si. Isso que é importante, em potencial. Está plena ali. E é única, né? Una, porque a unidade não se divide. Ela cria a manifestação das infinitas coisas que existem no plano material, mas ela não se divide. Então, é por isso que a gente vê muitos afirmando algo de enorme importância, né? Somos todos um. Isso é uma verdade básica. A gente ouve frequentemente isso na internet, nos livros, né? Somos todos um. Então, fazemos parte da mesma unidade, né? Isso é muito importante, esse entendimento. É claro que esse Om, Tat, Sat, ele nos remete a esse entendimento da existência de algo imanifestado, que depois o número, né, que projeta o manifestado através da palavra divina, né, sagrada, né, o Om, o Aum, né, e originando o Sat. O Sat, que é justamente a parte da manifestação universal, né? Então, essa é a base desse entendimento. Não é fácil, mas intuitivamente a gente pode ir traçando paralelos com a ciência acadêmica, a ciência iniciática e tirando conclusões importantes a respeito de como as coisas funcionam no universo. Isso é importante, né? Então, é isso que os mestres nos trazem, essa possibilidade desse entendimento. E você, Gilberto, tem alguma colocação? Muito bom. Bom, vamos lá, né? Só passar alguns recados aí para quem está conectado, para quem está assistindo, né? Estamos aí Hoje é um dia importante, né? Amanhã temos eleições. Então, nós temos aqui um recadinho para você que ainda não escolheu. Escolha o 3005, né? Escolha o nosso canal. É a melhor opção.
Então, clica aí no nosso link, curte. Se você ainda não é inscrito no canal, você verifica se você já se inscreveu. E para quem ainda não sabe, nós, além das perguntas que são respondidas pelo professor aqui ao vivo, você pode postar aqui no vídeo, seja agora, né, enquanto você está acompanhando, caso a tua pergunta não seja respondida, ou seja, durante a semana, para você que está assistindo esse vídeo gravado, você posta, escreve aqui embaixo no vídeo, coloca o teu questionamento, faz a tua observação, deixa um recado aí para o professor, que no próximo encontro, você deve estar aqui, logo no início, as perguntas serão devidamente respondidas, né? E manda o link para um colega que você acha aí que gosta desse assunto, que vai curtir o tema, é bem interessante para nós, ajuda o nosso canal, porque o YouTube ele considera isso relevante. Então é esse o recado, vamos seguir aí. Muito bom, professor. Eu tenho duas perguntas aqui correlativas, professor. A Alice fala o seguinte: as duas serpentes representam a matéria e o espírito? E o Júlio coloca o seguinte: Ida e Pingala, as duas serpentes? Exatamente, Ida e Pingala, exatamente, as duas serpentes. As duas serpentes. Uma representando o lado masculino, né? Uma projeção, a parte masculina dessa energia, outra feminina, né? Girando ao redor de um ponto central que é Xuxuna, né? Xuxuna, que é a parte central, né? Justamente, geralmente é Ida e Pingala, exatamente. Né? Eu até, eu até quero dizer o seguinte, olha, eu vou dar apenas uma informação. Muitos estudiosos afirmam veja bem, olha que interessante, né? Como nada acontece por acaso. Né? Nós temos os barbeiros. Os barbeiros têm um símbolo, né? O poste do barbeiro. Não tem o poste do barbeiro? O poste do barbeiro, que é um cilindro, é isso? Tem uma cor azul e uma cor, uma cor azul, né? E uma cor verde, né? Amarela, né? Girando ao redor de um ponto central branco, né? Justamente esse poste do barbeiro significa, segundo muitos entendidos, estudiosos, significa uma referência justamente a Ida e Pingala, justamente a essas duas serpentes, né? Por quê? Mas por que os barbeiros têm esse símbolo? A gente vê aqui em São Paulo várias barbarias com esse símbolo, girando assim, né? Porque na antiguidade não, na Idade Média, os barbeiros eles exerciam também exerciam a função de médicos. Olha que interessante. Isso lá no 1200, 1300. Os barbeiros eles cortavam o cabelo e também exerciam a medicina. Claro, uma medicina que eles tinham na época, né? Não era a medicina que nós temos hoje, né? Só que existem informações que um determinado papa proibiu que os barbeiros exercessem a ação de medicina juntamente com a função de cortar cabelo. Então, a partir daí, o barbeiro só se dedicava a cortar cabelos, simplesmente. Não agia como médicos, né? Mas, segundo determinados estudiosos, este símbolo, né, do poste do barbeiro que a gente vê, provém desta história que nós estamos contando, né? Dessa ligação da ligação do barbeiro com o ato da medicina, muito básico, muito elementar ainda. Né? É uma ideia que estou dando, né? Interessante essa observação. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira coloca o seguinte, professor: Satanás, Sat, Ur, Anás. Saturno, o mais antigo? Saturno mitologicamente é o mais antigo, é o pai de tudo, né? É o pai de tudo, né? E é aquele que absorve depois, ele emite, ele cria e depois absorve tudo dentro de si mesmo, né? Saturno, né?
Então, aí, dependendo da linha em que está se seguindo, aí existem diversas interpretações, né? Diversas interpretações a respeito desses nomes, Satanás, Satan. Agora, é evidentemente que Satanás tem uma origem nessa denominação Sati, né? Pela, pelo conhecimento religioso. Né? O interessante que eu queria citar o seguinte, veja bem que interessante a gente pode concluir. Né? Satanás consta da Bíblia, do Evangelho, da Bíblia, né? Pelo menos do Evangelho. Né? Mas existe um nome que não consta da Bíblia, Lúcifer. Não existe Lúcifer na Bíblia. Isso. Hoje é muito fácil fazer essa pesquisa, porque existem Bíblias agora pela internet, né? Digitais. Né? A gente pode, pelo busca, quem quiser pode fazer. Abre uma Bíblia dessa digital, ou então um, um Novo Testamento digital, e põe no busca e procura Satanás. Satanás aparece, tanto no Velho como no Novo Testamento. Mas Lúcifer não aparece. Interessante, né? O nome Lúcifer não aparece. Nem no Velho, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Então, isso depende, claro, da origem do conhecimento, né? Da origem do conhecimento. Na ciência iniciada das idades, a gente sabe que exatamente a origem dessa palavra Satanás vem de Sati, que é justamente a projeção, né? A projeção, né? Disso tudo, né? E Lúcifer tem a sua ação como agente que trouxe o arquétipo do estado humano para a Terra, para esta Terra, né? O que Lúcifer fez? Trouxe o arquétipo justamente da consciência humana para a face da Terra, justamente em meados da raça lemuriana. Então, esse assunto é muito vasto, né, Júlio, nosso irmão Júlio? O entendimento dessas palavras todas, Satanás, Saturno, Anás, Saturno. Agora, devo dizer que Saturno realmente é uma denominação muito antiga, refere-se a algo muito antigo, porque Saturno é o mais antigo, né, de todos os deuses. Né? É o que eu posso falar. Né? Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli coloca o seguinte: Satanás aparece para nós fazermos um saque contra o futuro, acelerar a evolução? Olha, veja bem, eu sempre retornando agora o saque contra o futuro. Né? O saque contra o futuro não é algo que produz em nós. Eu quero dizer o seguinte: olha, o que produz o saque contra o futuro? Vamos definir agora. Né? Vamos entrar a fundo nessa questão. Qual é a condição que determina o saque contra o futuro? Não é um Satanás, não é nada que seja exterior ao indivíduo. É o autoconhecimento. O autoconhecimento produz o saque contra o futuro. Somente isso o nosso mestre, o professor Henrique G. de Souza, nos ensina com bastante profundidade. Quando o indivíduo atinge um estágio em que ele, mesmo vivendo uma vida humana, mesmo não sendo um adepto, mas ele, pelo seu autoconhecimento, torna-se um indivíduo dedicado à lei. Ele se dedica ao mestre, dedica-se à lei, dedica-se à evolução universal, dedica-se ao processo de transformação da sociedade. Então, ele recebe não como prêmio, como reforço da sua condição de boa vontade, o chamado saque contra o futuro. O que é o saque contra o futuro? Ele recebe algo que ele receberia no futuro já em momentos atuais. Por isso que chama-se saque contra o futuro. Então, ele já ganha coisas que ele somente ganharia quando ele fosse um adepto. Então, mesmo não sendo um adepto, veja bem que importante, mesmo não sendo adepto, uma consciência pode receber aquilo que ele receberia primordialmente como os elementos básicos de um adepto. Então, isso é um saque contra o futuro, porque ele é o quê? Fiel à lei. Precisa ser fiel à lei, isso é importante. Isso. Então, ele vai ajudar a humanidade antecipadamente, né? Antes da sua condição de adeptado, ele vai ajudar a humanidade no seu progresso. É isso que nós chamamos de adepto virtual.
Dentro da biose, a gente tem esse conhecimento. Existe o adepto real e o adepto virtual. O adepto real é aquele que atingiu o ponto supremo da evolução humana, tornou-se um ser super-humano. É isso? Ele não é mais um ser humano, é um ser super-humano. Agora, existe o adepto virtual. Não é isso? Isso pode ser um ser humano. E como é que ele torna-se um adepto virtual? Através do saque contra o futuro. A lei lhe possibilita receber antecipadamente todas as condições para exercer um trabalho de adeptado já no momento atual. Mas é necessário fidelidade à lei. Ele precisa ser fiel à lei, fiel às leis evolutivas, à lei cósmica justa e perfeita. Não é fácil, não é fácil. Um saque contra o futuro não acontece assim à torta direito, não é assim, não. Um saque contra o futuro acontece em condições especialíssimas, de acordo com o estado de consciência do indivíduo, do autoconhecimento. Então, é isso que, agora, o nosso irmão diz, Satanás aparece para nós fazermos um saque contra o futuro. Não, na verdade, Satanás é uma... O Satanás, na verdade, olha, vamos agora a fundo. O que é Satanás? Vamos a fundo agora. A gente fala Satanás como uma coisa maligna, né? Satanás, pela religião, é uma coisa maligna. É isso? Então, a religião diz: o Satanás nos ataca e Satanás vem para nos prejudicar, para nos livrar, nos levar para o inferno e assim por diante. Mas agora, veja bem, Satanás existe? Existe. Mas o que é Satanás? É o que existe na nossa individualidade, na nossa própria ignorância. É isso? Satanás existe dentro de nós. É a nossa própria ignorância. É isso? É o Satanás. O Satanás é a nossa própria ignorância. O que é ignorância? A nossa condição de não termos consciência da nossa natureza divina. É por isso que eu já falei em diversas ocasiões que quando Jesus esteve no deserto durante 40 dias, as referências evangélicas dizem que ele lutou contra Satanás. Então, a referência evangélica diz: não, Satanás ficou tentando Jesus, oferecendo dinheiro, oferecendo poder para Jesus, para desviar Jesus do seu caminho seu caminho de realização no projeto cósmico na face da Terra, né? Então, veja bem, aquele Satanás do Evangelho não é um Satanás que estava fora, estava dentro dele. Então, Jesus não venceu a um Satanás fora dele. No deserto, ele venceu o quê? Ele venceu a ele mesmo. E Jesus falou: eu venci o mundo. Isso está no Evangelho. Jesus afirmou: eu venci o mundo. Ou seja, ele venceu as suas próprias limitações da sua consciência. Eu não estou falando de Jesus o Cristo, estou falando de Yoshua Ben Pandira. Vamos fazer a distinção? Quando estou falando agora de Jesus, eu não estou falando de Jesus o Cristo. Não estou falando do Cristo universal. Eu estou falando do homem, Yoshua Ben Pandira, chamado, nosso mestre diz que chamava-se Jairo, descendente da casa de Davi. Jesus, descendente da casa de Davi. Esse era um assura muito evoluído, mas faltava para ele esse processo de vencer a si mesmo. Isso aconteceu na sua vida. Venceu a si mesmo. Aí ele falou: eu venci o mundo, venci o mundo. Então, agora, quando o nosso irmão assim, Satanás aparece para nos fazermos um saque contra o futuro, não, veja bem, a questão toda, a nossa vitória sobre Satanás é vitória sobre nós mesmos. Vencer Satanás, o que é vencer Satanás? É vencer a nós mesmos. É vencer a nós mesmos. Isso. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? É conhecer a divindade que existe dentro de nós mesmos. E quando nós conhecemos a divindade que existe dentro de nós mesmos, o que acontece? Nós nos libertamos do quê? Nos libertamos de nós mesmos. Nos libertamos do Satanás que existe dentro de nós. É claro que a religião, somente na linha iniciática, a gente pode falar isso. Numa religião não se pode falar isso. Porque toda religião, isso no mundo inteiro, na religião no sentido pragmático da coisa, mais vulgar, ela sempre prega que existe um Satanás que vem nos tentar, nos desviar do caminho. Mas não é isso. O Satanás representa a nossa própria ignorância.
Buda falava isso. Jesus, teve todo esse relato falando sobre Jesus, e Buda também falava isso, né? O que causa o sofrimento é a ignorância. É isso. E o que liberta o homem do sofrimento é a sabedoria. É pronto. O que é, o que é tornar-se sábio? Vamos definir agora? O que é ser sábio? É vencer a si mesmo, vencer as suas próprias limitações. Vencer as suas próprias limitações. Tanto que Sócrates afirmou: tudo que sei é que nada sei. É um estado de muita humildade, uma humildade de um sábio. Nós sabemos que Sócrates ele foi um precursor de Jesus. Ele tinha uma consciência átmica, ele tinha uma consciência crística. Então ele diz: tudo que sei é que nada sei. Então, agora, esse tudo que sei é que nada sei tem a potencialidade que ele nos afirma da sabedoria. Porque aquele que diz eu sei tudo é um ignorante. Não é verdade? É como se Sócrates dissesse aquele. E ele chegou a essa conclusão através desse raciocínio. Né? Se o indivíduo diz assim, eu sei tudo, na verdade ele é um grande ignorante, porque ele não sabe nada. Não sabe nada. Ser sábio é chegar à conclusão que nada sabe, tudo que sei que nada sei, mas tem a potencialidade do conhecimento através do autoconhecimento, da autorrealização, do conhecimento da divindade em si mesmo. Conhece a ti mesmo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, conforme nos ensinou o nosso amado Jesus o Cristo. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli coloca o seguinte: olhos azuis significam o quê, professor? Matéria. Isso é um pronome material. Olhos azuis, o que vai significar? Humanamente, é uma questão genética, apenas. Não quer dizer, não tem. Olho azul, preto, o que vai significar? Não tem significado algum. Pelo menos geneticamente, né? Veja bem, olhos azuis significa o quê? Um estado genético, um estado genético. Agora, o nosso mestre diz, o professor Henrique José de Souza diz, veja bem, raça é estado de consciência. Raça é estado de consciência. Então, não é cor de pele, não é cor dos olhos, não é cor do cabelo. Isso não é estado de consciência. Estado de consciência, raça é estado de consciência, o estado que o indivíduo tem dentro de si mesmo. Então, isso é muito importante, esse entendimento. Né? Olhos azuis significa uma condição, evidentemente, genética adequada para um ser vivente que vive uma determinada situação. Muito bom, professor. Alice coloca o seguinte: professor, de acordo com como nós nos encontramos no momento, tão regredido psicologicamente, em que as pessoas estão cada dia mais violentas, sejam fisicamente ou por palavras, frias, indiferentes, vaidosas, prepotente, como alcançar esse estágio de compreensão superior? Eu devo dizer que eu não estou afirmando, eu estou apenas seguindo uma linha de entendimento de HPB e do nosso mestre professor Henrique de Souza. Nós estamos no fim de um ciclo. Sou eu que falo isso? Não. Jesus falou o fim dos tempos. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Mas isso aí no sentido esotérico, no sentido mais de simbólico, né? Simbólico, né? O fim dos tempos, mas o início de um novo tempo. Isso que é importante. Nós estamos nos fins dos tempos passados e estamos começando um novo tempo. Isso aí o nosso mestre nos deixa importantes revelações a esse respeito. Era de Aquários. É por isso que o nosso canal chama-se Conexão 3005. O ano 3005, conforme o professor Henrique de Souza, será um ponto importante para a raça ariana. A raça ariana deve atingir um estágio evolutivo, né? Não é o final, não é o final, mas é um ponto muito importante na evolução da espécie humana, né? Na face da Terra. O nosso mestre diz que depois de 3005 vão ainda decorrer mais 10 mil anos de um grande progresso evolutivo. Né?
E o nosso mestre diz, inclusive em Revelações, que no ano 3005 a Agartha virá para a face da terra. E além disso, a nossa irmã fala deste estágio de degradação que nós vivemos, né? Vivemos, indiscutivelmente, nós vivemos um estado de degradação. As pessoas usam-se dos mais famigerados mecanismos para vencer, para usurpar, para sugar o outro ser humano, um total desrespeito. Eu estou dizendo não somente ao ser humano, mas às nações em si, né? Mas isso é fim de ciclo. O nosso mestre diz: fim de ciclo, gasto e apodrecido. Mas é o fim de ciclo e surgimento de uma nova era, surgimento de uma nova civilização. E o nosso mestre diz: o Brasil é o berço da nova civilização. É isso que vai surgir na face da Terra, no ano 2005. E é claro que vai ter, quando a nossa irmã me fala a respeito de seres degradados, é claro que vai, nesse 3005, não sou eu que estou falando, nosso mestre que falou, e Jesus já falava, vai haver a separação do joio do trigo. Então, o trigo, o joio vai ser tirado do trigo e o joio vai ser mandado para regiões específicas universais. O nosso mestre diz, veja bem, olha o que o nosso mestre nos ensinou. Quem não estiver em condições de viver a nova civilização, não reencarna mais na Terra. Eu vou repetir, ensinamento do nosso querido, nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Isso é para reflexão. Quem não estiver em condições de viver a nova civilização, não reencarna mais na Terra. O que vai acontecer com essas pessoas? Eu estou dizendo, eu estou me enquadrando nisso também. Eu não estou dizendo os outros. Eu estou incluindo. Às vezes a pessoa está dizendo, o Walter está falando isso e está se colocando numa posição. Não, eu estou me enquadrando. Estou falando nós. Nós todos estamos sujeitos a isso. Se nós todos não estivermos preparados se nós não estivermos preparados para a nova civilização, não reencarnaremos mais na Terra. Nós, todos, qualquer ser humano. Ou seja, agora, o nosso professor diz, para onde virão essas pessoas, nós, né, que não reencarnamos mais, para onde nós iremos? Para mundos obscuros, mundos primitivos. Mundos primitivos que estão num processo ainda inicial da evolução. E nesses mundos primitivos, então, esses seres que migrarem da Terra para esses mundos, eles vão ter que ajudar aqueles irmãozinhos mais atrasados no seu processo evolutivo. Eles vão, então, ser úteis. Agora, eles não vão perder o caminho da evolução. Eles vão apenas ser retirados da Terra. Né? Seremos, todos nós, se não estivermos de acordo com a lei, seremos aqueles, qualquer um de nós, né? A lei decide, a lei que decide, será retirado da Terra e colocado nesses mundos obscuros. Mas não perde o seu processo evolutivo e vai continuar o seu processo evolutivo. Sempre relembrando aquela história do Espiritismo, que tem aquele livro famoso, Exilados de Capela, né? do excelente Edgar Armand. Né? É muito interessante. É interessante ler esse livro, é um livro muito importante na nossa literatura. Né? Exilados de Capela, de Edgar Armand. Ele fala justamente essa questão. Né? Inclusive, muitos estudiosos dizem que esses exilados de Capela foram trazidos para a Terra no tempo da Lemúria, justamente com a descida de Lúcifer também. Esses exilados de Capela vieram para a Terra, reencarnaram na Terra, que era ainda primitivo. Né? E muitos estudiosos dizem que muitos daqueles exilados de Capela que vieram naquela época antiga para a Lemúria, hoje são mestres, são seres evoluídos, né? Já atingiram um patamar de evolução mais elevado. Então, Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a lei cósmica justa e perfeita. Então, essa é a resposta que eu posso dar para a nossa irmãzinha Alice. Muito bem, professor. O Guilherme gostaria que o senhor falasse o que o senhor poderia falar sobre a eleição, sendo que o Brasil é a terra do Avatara, né? E ele também fala o seguinte: Joshua também foi eleito. Então, essa questão que a gente está vivendo agora, professor, vai determinar o futuro do Brasil, né? Exatamente. Veja bem, Yoshua Ben Pandira, que é o nome que o nosso mestre nos deu, né? Nos afirmou, é o nome do Yoshua, né?
Yoshua quer dizer Jesus, né? O nome dele é Yoshua, né? E Ben é filho, filho de. E Pandira, que significa homem. Então, o nome dele, Yoshua Ben Pandira, significa Jesus, filho do homem. Ele era descendente da casa de Davi. Jesus era nobre, ele tinha sangue nobre, descendente da casa de Davi. Isso sou eu que falo? Não, está no Evangelho. O próprio Evangelho tem 2 evangelistas que falam isso. Tem 2 evangelistas que falam a respeito da descendência de Jesus vindo justamente da casa de Davi. Isso. Então, ele foi eleito. Agora, o que é ser eleito? O eleito não é aquele que é chamado pela divindade para fazer alguma coisa. Vamos definir isso? Pela ciência iniciática. Isso. O eleito não é aquele que é chamado pela divindade para fazer alguma coisa. O eleito é aquele que adquire a capacidade, as condições espirituais para ser um bom veículo para a divindade. Então, ele se elege. É isso? Então, ele mesmo se elege através da sua dignidade, através da sua capacidade de autoconhecimento, ele se elege para ser um bom instrumento. Jesus foi isso. Era um Asura, mas era um ser de uma evolução acentuada, né, com relação no seu plano evolutivo, né, e ele foi eleito justamente, ele se elegeu para fazer esse trabalho fantástico da sua pregação, dos seus ensinamentos, justamente para formar uma nova civilização. Das mãos de Jesus estava saindo uma nova civilização. Infelizmente, não foi aceito. Né? As ideias dele não foram aceitas, foram rejeitadas, e ele foi crucificado. Né? Então, e o projeto, então, foi lançado para frente. Né? De Jerusalém foi trazido para o Tibete, do Tibete para o Brasil, e por isso que o Brasil é uma terra eleita para uma terra que tem por fundamento o surgimento de uma nova civilização. Agora, eu digo assim, é porque o Brasil é especial, é diferente dos outros? Não, o Brasil não é especial, não é diferente de ninguém. Todos nós somos seres humanos, os brasileiros somos seres humanos, nós somos todos semelhantes, né? Vindos da casa do Pai. Né? Mas o Brasil recebeu, historicamente, através do processo de Ió, da evolução, da mônada, o processo evolutivo chegou em terras americanas, inclusive no Brasil. E aqui, então, a lei universal destina esta pátria para que surja uma nova civilização. Isso aí não foi feito assim por acaso, foi construído desde a Índia, no Egito, através dos cavaleiros templários, depois a Ordem de Cristo. Né? Por isso que é chamado que o Brasil é patrimônio da Ordem de Cristo, porque justamente é uma terra que foi determinada para servir de ser a atual fase de redenção da raça humana. Então, e por isso a responsabilidade. Agora, isso o que representa para o brasileiro? É uma responsabilidade enorme. O Brasil e os brasileiros têm uma responsabilidade enorme diante da lei universal, diante desse processo evolutivo que coloca o Brasil como uma pátria da batalha maitreya, berço da nova civilização. Muito bom, viu, professor? E a gente vive um momento polarizado, né? Eu acho que a gente vai precisar de muita consciência para estar votando amanhã. Alice coloca o seguinte: creio que deverá ocorrer um tsunâmica mutação. O que é que o senhor pode dizer em relação a isso? Bom, na verdade, o que vai acontecer no Brasil é justamente o processo de seleção, no Brasil não, no mundo, né? O processo de seleção de consciências, né? E também o processo de projeção das consciências superiores ou dos mundos internos para a face da Terra. Então, vai haver uma junção cada vez mais importante da consciência humana com a consciência dos mundos internos. Né? Então, essa é a mutação. Né? A mutação, a nossa Alice fala, deverá ocorrer uma mutação. A mutação que existia da consciência. É isso. Essa é a mutação que existe.
Mutação do estado de consciência. Essa é a mutação que tem que acontecer. Mutação do estado de consciência. Ou seja, o que é, qual é o objetivo, qual deve ser o principal ponto de foco daqueles que pretendem servir a lei? É tornar-se veículos cada vez mais adequados à lei universal. Como Yoshua foi, Jesus foi, como Siddhartha Gautama foi, como Francisco de Assis foi, e uma série de seres de enorme evolução espiritual foram veículos da lei universal, né? Os santos, os mestres, e assim por diante. Então, essa é a mutação que tem que acontecer. A transmutação, a mudança do estado de consciência do ser humano rumo a um novo estado de consciência, uma nova civilização. Muito bom, professor. E bate muito com o que o Júlio colocou. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos, né? Exatamente. Exatamente. O que Jesus sempre deixou claro nas suas pregações, né? Nos seus ensinamentos, né? Justamente existem os escolhidos. Né? Agora, não são os escolhidos por Deus, mas aqueles que se colocam à disposição da divindade como veículos. Não existe fundamento, a lei coloca à disposição dos escolhidos, daqueles que se colocam à disposição da lei, os mecanismos necessários para colaborar com a evolução humana na face da Terra. Então, os escolhidos são aqueles que fizeram a sua transformação interna, realizaram o seu autoconhecimento. Né? Isso é muito importante, essa definição. Então, como o pessoal fez essas colocações em relação à reeleição de amanhã, eu acho que a gente não podia ficar assim polarizando. Eu acho que cada um tem que entrar em sintonia, né, professor, com a lei universal, porque eu acho que a lei ela escolhe, ela coloca as pessoas lá, né, professor? Então, eu acho que a lei já escolheu a pessoa que vai colocar o país nos trilhos, né, da evolução para o terceiro milênio. Bom, Então, né, só professor? tenho, Está estudando a lei, né? eu não vou entrar em detalhes porque é muito específico, né? Mas existe um ensinamento básico do nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza. É o seguinte: nada acontece por acaso. Veja bem, nada acontece por acaso. Tudo que acontece justamente está dentro de um sistema global, dentro da lei justa e perfeita, né? Acontece para justamente a evolução da humanidade. Né? A gente pode julgar bem, mal, que seja, né? Mas nada acontece por acaso. Acontece justamente dentro daquilo que a gente entende como a lei do karma, de lei de ação e reação. Nada escapa disso. Nada escapa da lei. A lei está tudo dentro do domínio da lei. Agora, o ser humano tem que, evidentemente, cumprir a sua parte, né? Cumprir a sua parte justamente de cooperação, de servir cada vez melhor veículo para a lei na face da Terra. Muito bom, professor. Como amanhã é dia de eleição, as pessoas estão colocando alguma coisa em relação a isso. Deixa eu ver o que o Júlio colocou. A lei não age sem veículo, né, professor? Quem tem lado não tem direção. Cada um de acordo com o seu estado de consciência, né? Então as pessoas vão agindo, né? Agora sempre existe a lei de ação e reação, a lei do karma, né? A lei do karma. Nós não fazemos nada que não provoque uma ação kármica, né? Isso é inevitável. Então a gente tem que ter consciência disso e agir dentro dos ditames da lei, da lei universal, né? E sempre agindo naquela lei universal que Jesus Cristo nos ensinou, do amor e do perdão, né? Do amor e do perdão. Isso é básico no ensinamento dos grandes mestres. Muito bom, professor. Deixa eu colocar. Agora chegou a hora dos recados, pessoal. Deixa eu dar os recados, depois a gente continua nas perguntas.
Então, o primeiro recado aqui que eu vou deixar para vocês é a nossa roda de conversa de toda terça-feira. Então, Conexão 3005, toda terça-feira, no mesmo horário, às 20h40. E nessa terça-feira, dia 4 de outubro de 2022, terá como tema Estrelas, Chaves do Entendimento Universal. E a palestrante é a nossa querida Elza Dalva, historiadora e pesquisadora. Ela terá o apoio das suas filhas, a Maida, a Samanta e a Maria Lúcia. E o tema abordado será o seguinte: segundo o JHS, estrelas são consciências do segundo trono, que tomam forma física na Terra a fim de se realizarem no plano físico. Já Laplace indica pela dignidade do seu objetivo, aí pela perfeição de suas teorias. E é a astronomia o mais belo monumento do espírito humano. Eu acho esse tema formidável, né? Sempre muito bem oportuno, e a Elza Dalva é uma pessoa que tem uma didática muito bacana, muito legal, e eu espero que todos prestigiam. Os moderadores serão Eduardo Nunes e Daniela Troncoso. Então, participe nessa terça-feira, dia 4 de outubro, no mesmo horário, às 20h40. Eu também queria falar sobre o Espaço Shakti, tá? Quem estiver passando por São Lourenço, o Espaço Shakti fica na rua, na praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Aí, para mais informações no WhatsApp, o telefone é 35, o código de lá, São Lourenço, 997566874. E também no Instagram, @Shakti Nova Era. Quem estiver passando por lá, é um centro de terapias holísticas, vale a pena, é muito interessante. E eu queria também falar para vocês sobre o café, né? O café teatral. Deixa eu pegar aqui. O café teatral, esse ano, vai fazer uma homenagem para a televisão, né? Então, o tema vai ser uma brasa, Mora. Então, a direção é de Elza Almeida, Departamento de Santana, tá? E vai ser agora em outubro, né? Vai ser agora em outubro. Deixa eu colocar aqui para vocês o endereço. O endereço é esse aqui. Vai ser no Colégio Isaac Newton, Avenida Abílio Sampaio, perto do metrô Tucuruvi, ali na Vila Gustavo. Então, repetindo, Avenida Abílio Sampaio, 622, vai ser no dia 23 de outubro, um domingo, às 19 horas. E o custo de ingresso é R$ 40. Cafés culturais, tá? Apoia essa iniciativa cultural e espero que também vocês lá no dia 23 de outubro, às 19 horas. Bom, então os recadinhos que eu queria passar é esse. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui a mais para o professor. O Guilherme fala em coluna central. Depois o senhor dá uma olhada, professor. Eu dei uma olhada aqui já de me parece que não tem. Eu já me referi a tudo. Não me parece que tem alguma coisa a mais além do que eu a falar. Exatamente. Bom, o que eu posso desejar para todos, né, numa véspera de eleição, que entre em sintonia com a lei universal, né? Porque o Brasil ele é a terra do avatar, do futuro. Então a lei ela está potencializando isso. Eu já tenho meu candidato para amanhã. Eu vou fazer meu voto conscientemente. Então eu espero que todos também tenham consciência do que é melhor para o Brasil, do que é melhor, né? Para o povo brasileiro, e não só para o povo brasileiro, né? Porque o Brasil é um país de referência para o mundo inteiro. Então, eu espero que vocês tenham um bom final de sábado, um bom domingo de eleição, voto consciente, tá? E até o nosso próximo encontro. Você, Gilberto. Isso aí, Carlos. Muito obrigado a todos. Valeu pela companhia, né, nesse sábado à noite.
vamos descansar. Hoje não é dia de ir para balada, né? Nem beber, então vamos descansar para a gente voltar amanhã tranquilo, com consciência. E nos encontramos aí na nossa próxima atividade, terça-feira, como já anunciado, que vai ser uma atividade bem interessante. É isso aí. Boa noite, professor. Professor. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção, pela presença, foi momentos muito gratificantes e a todos, luz, paz e amor. Até o próximo encontro e fiquem com Deus.